Boa tarde, o nosso grupo vai falar um pouquinho sobre a sucessão testamentária e nosso grupo é composto pelos seguintes integrantes: Ana Carolina Moraes, Cleiton Santos, David Dória, Gabriel Costa, Gabriel Ximenes, Mariana de Paula, Melissa Mello e Rebeca Xavier. Então, para entendermos a sucessão testamentária, é importante que entendamos também o conceito de testamento. Então, o testamento é um ato formal de uma vontade em que você poderá fazer um testamento de forma total ou de forma parcial, em que serão disponibilizados os seus bens após a sua morte. Será total só quando não houverem herdeiros necessários, que seriam os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Havendo herdeiros necessários, terá que ser de forma parcial. E é importante falar também que um testamento ele não somente serve como uma forma patrimonial, mas ele também serve como uma manifestação de vontade. Então, por exemplo, você pode fazer um testamento para dispor sobre o reconhecimento de um filho, ou sobre a deserdação, ou sobre alguma questão que você queira manifestar a sua vontade para após a sua morte. Então, essa é a diferença, porque no Código de 1916, Código Civil, trazia o conceito de testamento muito parecido com o que temos hoje em dia no Código de 2002. Só que naquela época traziam como negócio jurídico unilateral, somente como uma questão patrimonial. E hoje, com o Código Civil de 2002, a gente vê que também existem questões de manifestação de vontade, não somente patrimonial. Então, não é um negócio jurídico somente unilateral. Olá, o meu nome é Gabriel Costa e eu vou falar a respeito da natureza jurídica e das características da sucessão testamentária. Bom, começando pela sua natureza jurídica, a sucessão testamentária ela está prevista na nossa legislação brasileira lá no Código Civil de 2002, onde começa a ser discutida a partir do artigo 1857. Bom, em relação às características, vou começar trazendo aqui as que são mais comentadas pela doutrina e outras também que estão previstas na própria lei. Bom, a primeira característica importante é que vale salientar que é proibido o testamento conjuntivo. Isso porque a própria lei ela veda a questão do pacto sucessório. Outras características importantes é que a sucessão testamentária é um ato personalíssimo e também é um ato unilateral, ou seja, só cabe existindo apenas uma declaração de vontade, que é a do testador. E por fim, a sucessão testamentária é um negócio jurídico solene, gratuito e que só tem efeito com a morte do seu testador e que ela também é revogável. E com isso eu encerro as características da sucessão testamentária. Eu sou Ana Carolina e vou falar agora das modalidades classificatórias do testamento. Bom, o Código Civil estabelece duas formas devido às suas circunstâncias em que se dá o testamento. Primeiro, tem uma forma ordinária, que vai depender unicamente da vontade do testador, da vontade que ele desejar fazer o testamento dele, podendo ser de forma pública, particular ou cerrada. E temos a forma extraordinária ou especial, que justamente tem esse nome porque ela vai depender de circunstâncias excepcionais. Circunstâncias essas que não são comuns do dia a dia, podendo ela ser de forma marítima, aeronáutica ou militar. Vai depender da circunstância fática em que se deu a vida do testador. Justamente por isso que ela é especial, porque ela depende de circunstâncias excepcionais. Por exemplo, podendo até mesmo, diferentemente das formas ordinárias, ela pode, por exemplo, não ter a presença de testemunhas, porque ela vai se dar ali em uma circunstância que não é do dia a dia, que não é comum. Então, temos que a modalidade ordinária vai depender da preferência do testador e a extraordinária ou especial vai depender das circunstâncias excepcionais em que se dá aquele testador no momento. E a gente vai dispor agora um pouco mais com meus colegas que vai abranger mais sobre esse assunto. Aberta a sucessão, com o falecimento do autor da herança, não há como adivinhar se existe ou não um testamento.
e também levando em consideração a inexistência de uma tradição cultural brasileira de confecção do testamento, aí mesmo é que não se pode presumir que haja sido feito tal negócio jurídico. Nesse contexto, surge a figura do testamenteiro. Testamenteiro é o sujeito designado pelo testador ou pelo juiz para fazer cumprir as disposições de última vontade. A primeira forma que temos é o testamenteiro testamentário, ou seja, aquele que é nomeado pelo próprio testador, onde se encontra no artigo 1796. Temos também o testamenteiro legítimo, onde o cônjuge a quem cabe a execução testamentária na falta de nomeação pelo testador. Por fim, temos também o chamado testamenteiro dativo, que é aquele nomeado subsidiariamente pelo magistrado na ausência de designação pelo testador e de cônjuge sobrevivente. Por fim, vale também registrar a ausência de menção ao companheiro entre os testamenteiros legítimos, o que somente se pode explicar pelo fato de que o Código Civil Brasileiro de 2002 não inclui o companheiro entre os herdeiros necessários. Bom, pode perceber que o testamento nada mais é do que um ato jurídico negocial. Por ser um ato jurídico negocial, ele vai incidir sobre ele a existência do plano da validade, da eficácia e da existência. O plano da validade, ele vai se subsistir juntamente com o plano da existência. E o plano da eficácia só vai ocorrer como uma consequência do testamento. Logo, ele só vai acontecer após a morte do testamenteiro, que é quando realmente esse testamento vai ser eficaz, juridicamente falando. Dessa forma, percebemos que para a real existência e eficácia do testamento, precisa existir 4 requisitos básicos. O primeiro é a manifestação de vontade livre e boa-fé. O segundo é a capacidade de testar, para saber quem é que realmente pode testar. O terceiro é a possibilidade, licitude e a determinação do objeto do testamento. E o quarto é as formas descritas em lei, que nós vamos abordar isso tudo assim. Primeiro, manifestação de vontade livre e boa-fé. Sobre a perspectiva do plano da existência, para que o testamento seja realmente válido e exista, é necessário que haja uma declaração volutiva do testador. Essa declaração volutiva vai ser o meio em que o testador vai dizer qual é a última vontade dele, dos quesitos patrimoniais, existenciais da vida dele, e vai exprimir essa vontade diante do testamento. Só que ela deve ser feita de boa fé justamente por isso, porque ela não pode haver defeito algum. Porque se houver algum defeito, se houver algum parâmetro de ilicitude dentro dessa manifestação, pode haver a impugnação do testamento. Segundo, capacidade de testar. Para que o testamento seja válido, essa pessoa que manifestou sua vontade, ela precisa ter capacidade para testar. Segundo o artigo 1860 do Código Civil, o parágrafo único diz que maiores de 16 anos, a partir dos 16, podem testar. Então, a capacidade de testar começa a partir dos 16 anos. Qualquer pessoa que tem 16 anos já pode testar. Essa é a capacidade jurídica ativa. 3. Objeto do testamento. Para o testamento ser válido, ele precisa ter um objeto que é condizente com o que o direito brasileiro impõe. O direito brasileiro, ele tem deixado claro que o objeto do testamento, ele tem que ser aquele. Quanto aos tipos de testamento, nós temos 2, que é o testamento ordinário e o testamento especial. Cada um desses 2 se subdivide em 3 modalidades, sendo o ordinário o testamento público, o testamento privado e o testamento cerrado. O testamento público ele deve ser feito mediante tabelião, que irá redigir na linguagem brasileira o testamento e na presença de 2 testemunhas, sendo que pessoas analfabetas e cegas podem fazer esse tipo de testamento. Já no testamento cerrado, a diferenciação é que pessoas cegas e pessoas analfabetas não podem fazer, e também
pode ser feito tanto na linguagem brasileira quanto linguagem estrangeira. A diferença também, maior diferença é que no cerrado, o conteúdo, o teor desse testamento só será revelado após a abertura do processo de inventário dessa sucessão, que será revelado qual é o teor desse testamento. Já no testamento particular, ele será feito pela própria testamento, a própria pessoa que está redigindo, a própria pessoa que vai fazer esse testamento, inclusive podendo ser feito de próprio punho, e também a presença de três pessoas, ou seja, 3 testemunhas que serão chamadas depois no processo de inventário para confirmar esse testamento. E quanto ao testamento especial, nós temos o marítimo, aeronáutico e também o militar, sendo que o marítimo, ele se faz necessário que essa embarcação seja brasileira e o capitão irá assumir, o capitão dessa embarcação, desse navio, irá assumir uma função análoga do tabelião para o testamento. E no caso da aeronáutica, não. A aeronáutica não se faz necessário que seja uma aeronave brasileira, podendo ser estrangeira, e o capitão irá chamar uma pessoa para que ele faça uma função análoga à do tabelião. Sendo que todos esses 3 eles assumem um prazo de 90 dias para que esse testamento seja caducado. Porque é entendido que essa pessoa deveria redigir um testamento novo, caso ele chegue em solo brasileiro e ele acabe esse momento de perigo à vida. Já no militar, ele segue a mesma ideia também, mas só que é feito para pessoas que são militares. O prazo decadencial, o prazo para invalidade do testamento, ele é um prazo decadencial de 5 anos. Bom, eu vou falar sobre o testamento, sobre a diferença entre o testamento particular e o testamento cerrado. O testamento particular está descrito lá no artigo 1776 e ele pode ser feito pelo testador de forma escrita a punho próprio ou digitado, mas ele não tem necessidade de um funcionário público. Então, para ser autenticado, ele precisa da presença de 3 testemunhas. Já o testamento cerrado, ele está escrito no artigo 1868 e ele é feito pelo testador como uma espécie de testamento para guardar em sigilo. Então ele é enviado ao tabelião para ser aprovado e precisa de somente 2 testemunhas. Então esse testamento vai ficar com o testador. Ele só poderá ser aberto após a morte do testador. Então, se ele for aberto antes, ele perderá a sua validade. Ele também pode ser feito de forma mecânica, como particular, desde que o subscritor ele enumere e assine todas as páginas.